Olá pessoal, sou a professora Fabiana. Nós vamos dar continuidade ao curso regular de videoaulas. E o tema de hoje é a relação entre educação e sociedade. Esse tema é muito cobrado pelas bancas de concurso, principalmente para você que é formado em pedagogia e vai fazer concursos para a área educacional, para técnicos em assuntos educacionais, pedagogos e consultores legislativos também. Esse conteúdo é muito cobrado. A relação entre educação e sociedade, ela faz com que nós, educadores, possamos refletir sobre como que surgiu as primeiras formas de instrução de ensino. Então, este é o tema da aula de hoje. Formação do cidadão. A formação do cidadão, ela está dentro desse tema de relação entre a educação e a sociedade. Esse tema, a formação do cidadão, o cidadão aqui seria todos os indivíduos que fazem parte das instituições escolares. Porém, essa formação, ela não é de uso exclusivo da escola. O cidadão ele não deve ser formado apenas como responsabilidade da escola. Ele é responsabilidade também da sociedade. Por isso que, dentro desse tema, existem as dimensões filosóficas, dimensão sociocultural, dimensão pedagógica. Tudo isso irá tratar sobre esse assunto da formação do cidadão. Lembrando que tanto a escola como a sociedade, elas deverão ser responsáveis por essa formação. A educação influencia a sociedade a partir do momento em que os alunos assimilam as influências colocadas no ambiente escolar, colocando-se em posição ativa diante do meio social. Então, isso vai estar diretamente ligado à evolução da educação. Se acompanharmos esse raciocínio, nós iremos deduzir que a evolução da sociedade ela está diretamente ligada à evolução da educação. As duas elas caminham juntas. Então, esses dois conteúdos eles estão diretamente ligados, tanto à educação quanto à sociedade. Principais estudiosos. Dentro do nosso material, nós vamos estudar os principais estudiosos e esses estudiosos que caem nos concursos públicos na área de educação, e as nossas ideias elas são realizadas com base no autor Gadotti. O Gadotti é muito conhecido pelas bancas de concurso e por isso que nós escolhemos as principais ideias deste autor para falarmos sobre os vários estudiosos que falam sobre as teorias de ensino. No caso aqui, nós começamos com Platão, Sócrates e Aristóteles. O Platão, ele vai falar sobre a escola pública. O Platão, ele é discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. O Platão, ele vai instituir um primeiro sistema educacional, no caso seria a escola pública. O Sócrates, ele vai falar sobre a preocupação dele como educador para buscar o seu eu interior, a verdade, por isso que ele fala sobre a maiêutica, que seria uma técnica de trazer à luz. E o Aristóteles, ele vai falar sobre o realismo. E ele também fala sobre a imitação como princípio da educação, aprende-se fazendo. Então, nós temos esses principais autores, Platão, Sócrates e Aristóteles, que são muito cobrados nas bancas de concurso. Auguste Comte e os jesuítas. O Auguste Comte, ele é conhecido como o pai do positivismo e ele vai falar sobre o conhecimento científico. Então, assim, para o Auguste Comte, não existe nenhuma teoria deveria existir se não fosse comprovada por meio do conhecimento científico. Então, nós vamos colocar aqui, Auguste Comte, nós temos que lembrar do conhecimento científico. E os jesuítas, eles falam sobre a ratio studiorum. Esse plano dos jesuítas, o Ratio Studiorum, é o primeiro plano de educação católica que foi implementado aqui no nosso país.
Os jesuítas, eles tinham esse método de educação que também foi bastante divulgado na época. Durkheim. O Durkheim, ele foi sucessor de Auguste Comte na França, e o Durkheim, ele vai falar sobre o funcionalismo. Então ele compara a sociedade e a educação dentro de como se fosse um organismo vivo. Dentro do organismo vivo, cada parte do corpo exerce uma função. Ele transfere isso para a educação. Cada indivíduo vai ter o seu papel dentro da educação e isso vai formar a sociedade. Então, por isso que Durkheim, ele é ligado ao funcionalismo, a forma como cada um vai funcionar dentro desse processo educativo, no caso a educação, ou dentro da sociedade. Então, há homens que são designados para refletir, há homens que são designados para trabalhar e assim sucessivamente. Então, Durkheim, ele vai estar ligado ao funcionalismo. Vamos colocar aqui. Funcionalismo. Bom, John Dewey, quando nós falarmos de John Dewey, nós vamos lembrar da democracia. Porém, o Dewey, ele vê a democracia não como forma de transformação, e sim como forma de participação. Essa é a grande diferença e esse é o assunto que as bancas de concurso gostam de cobrar e de confundir os candidatos. John Dewey vê a democracia não como transformação, e sim como participação de todos. Gramsci. Bom, aqui nós temos 2 pontos que são muito cobrados nos concursos públicos, que são os intelectuais orgânicos e os intelectuais tradicionais. Os intelectuais orgânicos, eles vão estar ligados ao proletariado. E os intelectuais tradicionais trata-se das ideias da classe dominante. As ideias da classe dominante. Então, para Gramsci, existem esses dois papéis dentro da educação e dentro da sociedade. Os intelectuais orgânicos, que vão estar com o proletariado, vão ser aquelas pessoas, o trabalhador, né, que exerce a função ali mais manual mesmo, e os intelectuais tradicionais, que são as ideias que a classe dominante traz, coloca na sociedade, porém de forma sutil. Karl Marx. Quando nós falarmos de Karl Marx, nós vamos lembrar de transformação. Então, Marx, ele fala sobre a transformação e a importância da educação, ela levar isso nas instituições educativas, fazendo com que o indivíduo ele perceba que ele pode transformar a sociedade através dessa educação. Então, Karl Marx, ele lutava muito para ver essa transformação. Então, o indivíduo que está ali dentro da escola e que recebe ideias, recebe conteúdos, ele também deveria refletir sobre isso que ele estava vendo e saber se isso valia a pena para a sociedade ou não. E, a partir daí, fazer a transformação na sociedade. Não deixar as ideias da classe dominante predominar dentro das instituições educativas. Louis Althusser. Bom, ele vai falar sobre os aparelhos ideológicos do Estado e os aparelhos repressivos do Estado. Então, os aparelhos ideológicos do Estado seria aquelas instituições em que, de uma forma ou de outra, elas levam para a sociedade ideias, porém essas ideias seriam da classe dominante. Os aparelhos repressivos do Estado seriam as instituições que levam essas ideias, porém através da força. Também seriam as ideias da classe dominante para o Estado. Então, o Althusser fala sobre a escola,
dentro dessa relação entre educação e sociedade, a escola, ela é um aparelho ideológico central, porque ela trabalha com um número expressivo de pessoas durante todo o tempo. Então, aí dentro da escola seria o aparelho central dentro dessa relação. Makarenko e Michael Apple. Bom, o Makarenko nós vamos pegar aqui a última sílaba e lembrar, não com K, né, porém com O do coletivo. Ele vai falar muito sobre o trabalho coletivo. E o Michael Apple ele vai falar sobre o currículo. Então, sobre o currículo. E nesse caso aqui do Michael Apple, ele fala sobre por que dentro da escola alguns conteúdos são selecionados para aqueles alunos estudarem em detrimento dos outros. Por que nós vamos estudar esses conteúdos e não os outros? Como que é feita essa escolha? Então, para esse autor, o currículo ele não é neutro. Então, por isso que ele levanta essa questão para todos os outros estudiosos também analisarem e trabalharem melhor com o currículo. Ivan Illich. Bom, aqui o Ivan Illich, ele fala sobre a desescolarização da sociedade. Para ele, as principais ideias são vistas fora da escola. Então, a sociedade não necessita principalmente da escola para poder se modernizar. Então, é mais ou menos essa a ideia do Ivan Illich. Bourdieu e Passeron, eles falam, são dois, então nós vamos lembrar que são dois autores que falam sobre a dupla violência que a escola faz dentro da sociedade. Para eles, esses dois autores, a escola, ao mesmo tempo que ela coloca as ideias da classe dominante, que são as ideias que convêm, ela não deixa muito claro que as ideias que estão vindo vêm da classe dominante. Então, por isso que eles falam que a escola ela exerce dupla violência. Paulo Freire. Paulo Freire vai criticar a educação bancária. Então, o Paulo Freire é um dos principais estudiosos do nosso país e ele renovou o ensino dentro do Brasil. Na época do Paulo Freire, ele intitulou Educação Bancária aquela educação que eram recebidas nas instituições escolares em que o professor passava o conteúdo de forma mecânica e o aluno recebia sem questionar, só mesmo fixando o conteúdo, decorando e passando de série. Então, o Paulo Freire ele veio para acabar com isso dentro desse processo de educação que ele trouxe como inovador e para tirar essa educação bancária, principalmente da ideia do Brasil mesmo, de só ter esse tipo de educação no nosso país. Então, ele renovou o ensino e ele fez isso também utilizando os temas geradores, ou seja, a partir da vivência de cada aluno, ele tirava temas e a partir desses temas eles trabalhavam com a educação e também o diálogo muito presente sempre e fazendo com que o aluno refletisse sobre o que ele estava aprendendo. Não aprendendo assim de forma mecânica, alfabetizar de forma mecânica, sempre com muita criticidade e sempre dialogando com os alunos. Luke vai falar sobre tábula rasa. Esse conteúdo, esse título é muito visto dentro das nossas faculdades, essa tábula rasa, que são as ideias, quer dizer, seria total falta de ideia quando o indivíduo nasce. Então, para esse autor, Luke, ele acha que quando a criança nasce, ela não tem nenhum tipo de ideia e a mente é como se fosse uma tábua rasa, sem nada. E as ideias, os pensamentos, a educação, ela vai acontecer a partir das experiências e das vivências de cada indivíduo. Escola nova. A escola nova, também conhecida como escola ativa ou escola progressiva, ela surgiu como uma forma de protestar quanto ao ensino tradicional que existia na época.
Aqui no Brasil, Anísio Teixeira trouxe essas ideias que teve como precursora de todos o John Dewey. Então, Anísio Teixeira, junto com Lourenço Filho e outros estudiosos, elaboraram um documento contendo algumas exigências para trazer mudanças para a educação. Esse documento foi intitulado de Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, e essas ideias da Escola Nova, elas trouxeram muitas críticas, apesar de ter sido muito criticada, ainda são utilizadas no ensino no Brasil, porém a Escola Nova ela não transformou de fato a educação, mas mudou bastante coisa na época em relação ao que era o ensino tradicional. Agora nós vamos dar uma olhada como algum desses conteúdos, algum desses autores já foram cobrados pelas provas de concurso. Aqui nós vamos ver um concurso muito concorrido, que é o de consultor legislativo na área educacional, elaborado pelo CESP. A pedagogia de Paulo Freire traduz-se em uma metodologia de excelência fundada na técnica de alfabetização, com indiscutíveis resultados práticos, entre os quais se destaca a capacidade do indivíduo recém-alfabetizado poder assinar o próprio nome em documentos oficiais. Bom, essa questão está errada, porque Paulo Freire ele trabalhava muito com o ser crítico, com o diálogo, com a vivência dos alunos. Então, alfabetizar não significa somente o aluno saber escrever o nome. Na visão de Paulo Freire, seria muito mais do que isso. Por isso, a questão está errada. Consultor legislativo na área de educação. Em sua visão pedagógica, Paulo Freire defendia que o diálogo com os alunos em sala de aula, respeitadas as diferentes linguagens dos atores envolvidos, deve contribuir para o entendimento acerca dos riscos causados por ideologias contrárias aos interesses humanos individuais e coletivos. Essa questão está correta. Aqui a questão tratou sobre o diálogo, e o diálogo nós vimos que Paulo Freire fala bastante nas suas teorias, trabalha bastante, com o diálogo na sua teoria de educação. Atentos às transformações socioeconômicas ocorridas no Brasil no início do século XX, um grupo de intelectuais e educadores elaborou um documento sobre algumas exigências para a educação nacional, intitulado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, esse manifesto ele ocorreu durante o movimento da Escola Nova, onde Anísio Teixeira e Lourenço Filho e outros intelectuais, outros estudiosos elaboraram um documento pedindo algumas mudanças na educação em relação ao que ocorria com a educação tradicional. Então, aqui a nossa questão vai ser a letra C, que fala sobre Anísio Teixeira, Pascoal Leme e Fernando de Azevedo. Então, esse manifesto ele foi um documento muito importante e que fez parte da história da educação do nosso país. Bom, nós fizemos um resumo dos principais autores e estudiosos sobre essa relação entre educação e sociedade. Porém, no nosso material em PDF, você vai encontrar cada autor vinculado a alguma ideia ou alguma palavra para você conseguir memorizar cada ideia dessas que foram explicadas aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Abraços!